Sim, Paulo Guedes já deu prazo para a venezuelização do Brasil. Quer saber quando será? Se liga no vídeo de hoje, meu filho. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 3 de março de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se inscreva agora aqui no canal. Se inscreva agora aqui no canal, passe aqui, inscreva-se, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com aqueles assuntos, os conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, democracia, política, cidadania, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui. Se eu ganho, você ganha, nós ganhamos, por que não se inscrever? Faça isso agora, será uma honra para mim ter sua companhia aqui diariamente. E aproveite e ative o sininho aí com as notificações. Por quê? Porque como tem vídeo novo todo dia, eu publico aqui, o YouTube te avisa e você assiste. Beleza? Bora lá, rapaziada. Paulo Guedes ontem, na verdade, ele concedeu essa entrevista na sexta-feira e foi publicada ontem no Spotify, entrevista ao podcast Primo Rico, capitaneado pelo Thiago Nigro, né, o youtuber aí especializado em finanças e tal. Alguns o chamam de coach financeiro, outros como especialista em investimento. Aí vai ao gosto do cliente, né? E foi uma entrevista longa, de quase 2 horas de duração, a publicação o vídeo total, né, o tempo total da entrevista. E eu ouvi o papo inteiro, as 2 horas, e tem coisa ali que nós temos que observar, porque tem sinais muito interessantes. Primeiro, do que é Paulo Guedes. Segundo, o que ele pensa de mundo. E terceiro, sobre os caminhos do Brasil. O ponto mais polêmico, evidentemente, quando Paulo Guedes dá prazo para a transformação, perdão, do Brasil em uma Argentina ou em uma Venezuela. Num primeiro momento, Paulo Guedes coloca que seriam necessários 6 meses para virar uma Argentina e 1 ano e meio para virar uma Venezuela. Isso, se fizer errado, vai rápido. E para pegar um caminho virtuoso, segundo Paulo Guedes, tudo isso, entre aspas, por favor me compreendam, para virar uma Alemanha ou os Estados Unidos, estariam de 10 a 15 anos, numa direção distinta. Depois ele deu uma organizada, ele falou o seguinte, né? A gente está falando para muita gente aqui, eu estou exagerando. É um pouco mais moderado. Vira uns 3 anos para virar a Argentina e uns 5, 6 anos para virar a Venezuela. É isso que Paulo Guedes falou. E aí a gente tem que fazer alguns recortes. Primeiro, se nós nos transformássemos em Argentina, não seria de todo mal não, viu? Porque, segundo o levantamento de IDH publicado no final do ano passado, o índice de 2019 do IDH brasileiro, veja você, esse índice foi publicado no dia 15 de dezembro de 2020, ou seja, está hiper recente, sabe? Então, são menos de 3 meses aí que esses índices foram publicados. O Brasil, segundo o IDH, se encontra na 84ª colocação com 0,765 de índice de desenvolvimento humano. Sempre lembrando que o máximo possível é 1, ou seja, quanto melhor o seu índice de desenvolvimento estiver perto de 1, mais envolvido é o país, mais perto de 0, pior é o país. Nessa comparação planetária, a Argentina ocupa a 46ª colocação, com 0,845, ou seja, o Brasil está na posição de número 84 e a Argentina na posição de número 46. Se em 6 meses virássemos a Argentina, não seria nada mal para o nosso povo. Talvez, para o segmento que ele representa, o mercado financeiro, aquela cúpula, aquele micromundo da Faria Lima e do Leblon, talvez não fosse uma boa. Mas, de acordo com dados do IDH levantados no final do ano passado, não seria nada mal nos transformarmos numa Argentina para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Lembrando que a primeira colocação, só para você ter uma ideia, é a Noruega que ocupa. Eu perdi aqui, gente. Aqui, a Noruega é a primeira colocação com 0,954. A Suíça em segundo, Irlanda em terceiro, a Alemanha em quarto, Hong Kong em quinto, Austrália em sexto, Islândia em sétimo, Suécia em oitavo, Singapura em nono, Holanda em décimo. Esses são os 10 países de maior IDH.
Na América Latina, primeiro lugar o Chile, segundo lugar a Argentina. Muito próximo, Chile na posição 43ª posição, Argentina na 46ª posição. Então veja você que não seria nada mal nos transformarmos numa Argentina num prazo de 6 meses, de acordo com a perspectiva da qualidade de vida do nosso povo. A Venezuela não, a Venezuela evidentemente vive um drama humano gigante, com o governo ditatorial de Maduro, e a Venezuela hoje ela está na posição de número 113, com 0,711 com o seu índice de DH, ou seja, bem degradado o índice da Venezuela perante o Brasil e perante a Argentina, então nem se fala. Eu tenho algumas abordagens, né, em relação ao tipo de entrevista que Thiago Nigro comanda em seu podcast, O Primo Rico. Eu sou ouvinte ocasional, dependendo do convidado eu tenho interesse em ouvir. Normalmente eu não gosto muito do tom que o chamado Primo Rico, né, por conta do canal de YouTube dele, que é um sucesso, ele tem milhões de seguidores e tudo mais. Eu não gosto muito do tom que ele trata a equipe dele, cara. Eu acho meio que um bullying, uma tiração de onda, um tanto quanto forçada, assim. Não gosto do tom, eu acho um pouco desrespeitoso. Mas eu não sei se exatamente eu estou certo, porque veja a quantidade de seguidores que ele tem. Ele é de fato um sucesso de comunicação em relação a isso, seja no podcast, no PrimoCast, seja no seu canal de YouTube, seja nos livros que ele vem, seja nas palestras e nos cursos que ele ministra. Então talvez eu que esteja equivocado nisso aí. Mas insisto, eu não gosto do tom. Mas eu compreendo que aparentemente o público gosta e ele está sendo bem sucedido no trabalho dele. Como entrevistador, eu já tenho ressalvas mais sérias, porque de fato eu tenho a impressão que o tom normalmente é de deslumbre. Não é um tom para buscar contradições, não é um tom muito atento. É sempre um endeusamento, é sempre jogando a bola para o alto. E foi assim a entrevista com o Paulo Guedes ontem. Porque, por exemplo, né, faltou uma pergunta básica. Vai virar Venezuela? Bom, colocar um general no comando da Petrobras, e nem estou entrando no mérito de opinião se concorda ou não, veja você, me aparenta um caminho bastante chavista. Militarizar os espaços de gestão civil no Estado brasileiro me aparenta uma estratégia ultra-chavista. Talvez a falta de formação jornalística de Thiago Nigro, talvez essa não seja a orientação editorial do podcast, do canal, mas de fato falta aquele olhar mais atento na entrevista para buscar as contradições e parar que sempre é muito celebratório o tom das entrevistas ali executadas. Sim, louvo o cara pelo alcance que ele tem, louvo o cara por ter acesso ao Paulo Guedes, mas por que ele não faz essa mesma entrevista para jornalistas especializados em economia? Porque ele sabe que não seria tão fácil, né? O Paulo Guedes, eu li um texto da Miriam Leitão, que ela fala muito bem sobre isso, em que o Paulo Guedes ele fica mais confortável em falar em esquema de monólogo, ou seja, são palestras para investidores do mercado, para bancos, para podcasts especializados em finanças, mas ele não encara de fato pessoas que vão buscar as contradições no seu discurso e tentar explicações mais profundas. De fato, Paulo Guedes fica nessa de ameaçar o Brasil caso não pegue o caminho que ele considera virtuoso, e talvez o nosso povo não, vide essa história de transformarmos numa Argentina, e ele fica nessa e falta alguém com qualidade jornalística para apontar essa contradição. Não vi isso no podcast do Thiago Nigro, na entrevista longa de quase 2 horas, que ele publicou no Spotify com o ministro Paulo Guedes. Outro ponto que eu acho importante abordar sobre essa entrevista também é que, novamente, isso não foi questionado, insisto, o tom é muito celebratório, isso me incomoda mais do que o bullying, inclusive, que ele faz com seus companheiros de programa. Nem parece que o cara está há 26 meses no governo. Veja, gente, já passou mais da metade do governo Bolsonaro. Ele está com esse papo ameaçando aí, como se tivesse acabado de vencer as eleições. Ou ainda em campanha estivesse. A gente já tem uma obra de governo Bolsonaro, de gestão Paulo Guedes na economia para avaliar. E os resultados não são bons. Óbvio, tivemos uma pandemia no meio do caminho que bagunçou muito, mas não bagunçou só para o Brasil, bagunçou para o mundo. E mais o Brasil, no final de 2019, antes de termos a pandemia bagunçando, complicando e dramatizando a nossa vida, já não eram muito promissores os resultados do primeiro ano de mandato, não. Já naquele contexto já tínhamos passado 25% do tempo de gestão
de Jair Bolsonaro. Paulo Guedes pode acabar amanhã, né? A gente não sabe, porque ministro não tem voto. E mesmo, vamos lá, mesmo que um projeto de reeleição aconteça em 22, já foi 25% do mandato também. Se pensarmos no universo de 8 anos, não é pouca coisa. Mesmo com uma reeleição, mais de um quarto de mandato já foi. Quando é que os resultados vão chegar? Não sabe? Então, assim, não dá para ficar nessa conversinha com pouca entrega. Em relação às privatizações, poucas vezes tivemos um Congresso tão alinhado com a pauta do Executivo na perspectiva econômica, quando tivemos quando o Rodrigo Maia era presidente, e agora, acho que com o Arthur Lira, se mantém isso aí também. Se as privatizações não aconteceram, é porque faltou competência de negociação e de convencimento popular da necessidade das mesmas. Então, assim, não dá. Parece que ele se alheia à sua responsabilidade. A impressão que eu tenho é que Paulo Guedes gosta mais de se colocar como teórico. Quando ele vai, tem boas reflexões no podcast, cara. Se tiver tempo, eu recomendo a audição. Quando ele vai refletir sobre o que ele acredita ser um caminho virtuoso ou não para o Brasil. Quando ele fala em relação à educação, a possibilidade de bolsa. Quando ele toca no assunto, é interessante também ver a sua perspectiva. Entenda, não é nada que eu concordo, mas é importante ver como as pessoas pensam. Aliás, nem é que eu não concordo, eu nem estou entrando nisso agora, sabe? Porque é um pouco mais complexo explicar minha posição. Mas é interessante ver como ele pensa os acertos e os erros do Plano Real, naquele contexto, que ele sempre foi um grande crítico ali, ele enxerga pontos positivos do Plano Real e ele coloca nessa entrevista, eu nunca tinha ouvido ele falar, visto e ouvido ele falar sobre isso. É interessante observar o que ele acha que foram as falhas e quais são os acertos do Plano Real. Eu tenho a impressão que vale ouvir a entrevista com esses pontos aí que eu coloquei de discordância em relação ao modo de entrevista e as falhas como entrevistador de Thiago Negro. Isso aí eu preciso deixar bem destacado, que eu acho que ele, no tamanho que ele já tem gabarito, moral e até competência, se esforçar um pouquinho para isso, para chegar mais preparado na entrevista e não ficar somente celebrando o convidado, tentando observar contradições, ter uma preparação prévia de roteiro, de estudo e tentar pegar pontos calcanhar de Aquiles do convidado. Por exemplo, uma vez ele entrevistou o Eike Batista. Não dá para falar que é exatamente uma história só bem sucedida, né? Ele não tocou em nenhum dos pontos de problema da trajetória de Eike Batista durante toda a entrevista. Eu falo, assim, quando é um personagem assim, que me interessa, eu ouço o programa dele, né, o podcast dele. E sempre esse tom celebratório me incomodou. Óbvio que eu tenho completa noção do meu tamanho perante o cara, óbvio que isso aqui nunca vai chegar nele, mas eu acho que ele poderia melhorar muito como entrevistador, se preparasse mais para pegar as contradições, mas isso demanda um estudo prévio. E demanda também uma vontade, né? Porque às vezes o tom é só para celebrar mesmo, né? Às vezes o tom não é o interesse editorial de buscar contradições e aprofundar em esclarecimentos. Eu tenho a impressão que não é exatamente esse o tom editorial que ele quer dar para o seu canal e, convenhamos, é direito dele, né? É direito dele. Insisto, está sendo bem sucedido em sua estratégia. Isso é inegável. Isso é inconteste. Rapaziada, se chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssimo para mim o seu joinha, cara, fazer esses vídeos, essas reflexões, essas análises diárias de conjuntura que eu aqui coloco, política, economia, cidadania, aqueles assuntos que a gente sempre trata. É importantíssima a sua interação. Lives no final de semana. Sexta-feira vai ter a parte 2 com Beto Cupertino do Violence, cara. Era para ter sido só uma live pra gente avaliar os 20 anos de Violence, mas foi impossível, cara, concluir o papo em um único programa. Provavelmente vai ter a parte 3 ainda, mas a parte 2 será nessa sexta-feira, às 9 da noite. Conto com você aqui no canal para trocarmos essa ideia. Aqui vamos tentar focar mais nos trampos solos do Beto, ver o que ele está pensando e tudo mais, sempre mandando um som também. Sexta-feira às 9 da noite. Sabadão, a clássica etílica Morgue Costa aqui no canal. Eu e Henrique Morgantini com aquele papo 100% astral, trocando uma ideia esperta com você aqui no canal. Beleza? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e é nóis!